examine-se a si mesmo, lembre do desastre do paraíso, lembre do sacrifício do Filho de Deus, que é para que a gente volte para lá, arrependa-se, coma do pão e beba do cálice. Não é o que está escrito lá? É o momento da reconciliação. Reconcilie-se. É só nós admitirmos que os culpados somos nós mesmos. Cada um de nós peca porque quer pecar. Então nós temos que fazer o nosso autoexame, nós temos que olhar para nós mesmos e ver, entender, certificar-nos se nós estamos aptos para nos reencontrarmos lá no paraíso. Esse é o autoexame que nós precisamos fazer. E tem mais. Se nós queremos encontrar um culpado, porque sempre a gente fala, mas aconteceu isso por causa disso, isso e isso, né? Não, isso foi isso. Não, de fato eu fiz isso, mas é porque sempre nós temos alguma coisa para justificar o que fazemos, não é mesmo? Se nós queremos encontrar um culpado para a nossa culpa, nós já temos esse culpado, não é? Inclusive, ele já assumiu a nossa culpa e já pagou por ela lá na cruz. Já pagou. Agora, tem um detalhe. Ele pagou pela nossa culpa quando ele não era culpado de nada. Ele não tinha nenhum pecado e por amor ele se fez pecado para que facilitasse a nossa ida, a nossa reconciliação com o paraíso, a nossa volta para o céu. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lá o Espírito Santo diz: pois não temos um sumo sacerdote. Hebreus 4,15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E diz mais, o Espírito em Hebreus capítulo 5, versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O Filho de Deus aprendeu a obedecer. Agora, nesse autoexame que nós fazemos, nós temos que aprender que quem precisa aprender a obedecer somos nós. E o que Deus está falando está escrito na palavra dele. Quem precisa obedecer somos nós. Tudo foi preparado para que a nossa reconciliação seja de fato. Se há alguém em que nós colocamos a nossa culpa, este alguém foi o Filho de Deus. Ele não levou em conta o que nós fizemos com ele e nos amou. No seu alto sacrifício, na sua decisão de se entregar, na sua decisão de derramar o seu sangue para cobrir os nossos pecados, ele nos amou. Foi por amor a cada um de nós. E a gente precisa entender, é porque nesses nossos dias, tem uma passagem em que Jesus fala, né? Por se multiplicar a iniquidade, isso não sai da minha mente, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor esfriará
de quase todos. O que é o amor esfriar? O amor é uma coisa assim que a gente põe na geladeira? É tudo se tornar normal. O absurdo se torna normal. Acidentes, incidentes, desastres, guerras, mortes, pandemias, tudo isso fica normal para as pessoas. E Jesus já falou que isso não vai somar, não, isso vai multiplicar. Por se multiplicar a maldade, ela multiplica, a maldade multiplica porque as pessoas, a maioria, não quer Deus. A outra maioria não conhece Deus, porque já vem de uma geração que não quis conhecer Deus. Então, foi desenvolvida sem saber o que é Deus. E isso existe, a gente tem encontrado alguma coisa nesse sentido. Alguns irmãos aqui devem lembrar que teve um tempo aqui que chegou uma família, da mesma maneira que chegou, sumiu. Porque a filha dela ouviu na escola a palavra Deus. Ela chegou em casa e perguntou, o que é Deus? Eles também não sabiam. Vieram para aqui e perguntaram. Na época era o Gates. Perguntaram para o Gates. E o Gates, então, reconheceu, porque o cabeça daquela família era irmão de um homem que era presbítero em Curitiba. Agora veja. Então, tudo isso que Deus está falando, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Porque quando a gente conhece Deus, o amor não esfria. Quando a gente conhece Deus, o nosso amor, ele vai crescendo, ele vai se acendendo. E nós somos uns pelos outros, não só aqui, mas nós, como diz lá em Gálatas, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente os irmãos da fé. Não é isso que falam lá? Mas nós temos que estender o amor e a nossa misericórdia para as pessoas, de maneira geral, mas primeiramente os irmãos da fé. Então, quando nós encontramos aqui nesse texto que Jesus não levou em conta o que nós fizemos com Ele e nos amou, como o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da Páscoa, Ele se sacrificou em nosso lugar, porque não era assim no judaísmo? Todo ano na Páscoa um cordeiro era sacrificado pelo pecado geral. Né? Os pecados de toda a nação. Então, o Filho de Deus foi o nosso Cordeiro Pascal, fez aquele sacrifício em nosso lugar, derramou o seu sangue, que é conhecido desde antes da fundação do mundo, por amor a um povo. E esse povo é a sua igreja. Essa é a razão de nós estarmos estudando, nós estarmos falando igreja, porque é na igreja que a gente pode trazer essa memória, é juntamente com os irmãos, falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, que nós podemos trazer esse autoexame à realidade da nossa vida, e a gente observar, não é? É aqui na igreja, lá fora a gente não aprende isso não. É a importância de nós estarmos congregando. É a importância que nós temos que dar, que não é qualquer coisinha que vai nos tirar da reunião da igreja. Né?
E agora, nesse período pós-pandemia, nós estamos voltando ainda na pandemia, né? Após a parada, né? O pós-parada, né? Nós estamos voltando. Então, nós precisamos entender isso, não deixar de congregar. Aqui nós temos a segurança que as autoridades sanitárias se propuseram para as igrejas. Nós temos aqui separação, todo mundo de máscara, as cadeiras divididas, bem divididas, máscara, álcool, água e sabão para todo mundo lavar a mão. Então não tem motivo para que a Irmandade não congregue, não é mesmo? Então o apóstolo Pedro, ele falou, e eu gosto muito desse texto, e é repetido porque nós já falamos ele aqui uma vez, é como o apóstolo Pedro disse bem claro, 1 Pedro 1,18, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram redimidos. Foi pelo sangue do Filho de Deus, derramado lá na cruz. Ele que possibilitou a reconciliação nossa. Nós estamos aqui e às vezes nós achamos que está demorando muito, mas toda semana, né? Nós temos que estar reunidos. Não, essa semana eu não vou não. Não faça isso. No judaísmo, era todo ano. Todo ano, o chamado povo de Deus naquela época tinha que ir lá em Jerusalém e levar um cordeirinho para sacrificar pelos seus pecados, não é? Então aqui, irmãos, nós não fomos redimidos por meio de coisas perecíveis como ouro, prata, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, nesses últimos dias, em favor de vocês, em favor da igreja, não é? Eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo explica para a igreja em Corinto, lá na Grécia, né? Eu gosto da maneira como ele explica. Jesus, ele explica a mensagem de Jesus lá na cruz. Ele explica o derramamento do sangue de Jesus lá na cruz. 1 Coríntios 1,18, e eu gosto muito do contexto todo do que ele fala ali, pois a mensagem da cruz é loucura para quem? Para os que estão perdendo, aqueles que estão morrendo, os que estão perecendo. A mensagem da cruz é uma loucura. Mas para nós, como ele fala aí, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Um outro ensinamento que nós temos aqui, nós estamos sendo salvos. Se tem alguém que diz que é salvo, precisa entender melhor o que o texto bíblico diz. Em todas as oportunidades em que nós encontramos um contexto de salvação, está no futuro. Será salvo, estamos sendo salvos, demos a oportunidade da reconciliação, essa reconciliação é a nossa salvação. Então, mas para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Isso é demais, irmãos.
A gente entender, a gente se autoexaminar e trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É loucura para os que morrem, é poder de Deus para os que estão sendo salvos, mas sobre o sangue, o Espírito Santo ainda afirma em Hebreus capítulo 13, versículo 20, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Por fim, irmãos, Deus providenciou tudo. Tudo está providenciado por Deus para a nossa reconciliação com Ele. Tudo para acabar com a nossa culpa. Isto porque Ele nos quer com Ele no céu. Não é? Deus nos quer com Ele no céu, mas não desobedientes. Deus nos quer com Ele, mas não com aquela atitude de Adão que nós vimos, procurando um culpado para a sua culpa. Ele não quer que a gente esteja lá com Ele dessa forma. Ele nos quer com Ele no céu com a atitude de Jesus Cristo, o homem sem pecado. E esse homem sem pecado está revelado no Evangelho de Lucas, que é o nosso Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja em 2 Coríntios 5, nós às vezes só lemos o versículo 17, né? Mas aquilo ali está num contexto lindo, lindo, lindo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a nosso cargo. Nós temos que fazer a reconciliação das pessoas lá fora, nós temos que fazer a reconciliação de todas as pessoas com o paraíso. Esse ministério é da igreja. A igreja tem que ter esse ministério, tem que ter isso. Nós precisamos nos reconciliar, já estamos no caminho da reconciliação e recebemos o ministério, o trabalho, o serviço de fazer a mesma coisa que Deus está fazendo por nós, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É o amor de Jesus. A mensagem da reconciliação é isso. Jesus espera por cada um. Lá em Timóteo, o apóstolo escreveu que Deus deseja que todos sejam salvos. Vocês lembram dessa passagem? E que tenham o pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. E o versículo 21 fecha isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É do 17, 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Então, irmãos, está na hora. Jesus se fez pecado por nós. Jesus pagou por nós. Jesus deu seu sangue para fazer a nossa reconciliação. Estas são algumas passagens que explicam por que nós somos primícias dele. E o Tiago escreveu, porque pelo seu querer, olha o que o Tiago coloca aqui, pelo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos, as primícias de tudo o que ele criou.
Tiago 1,18. Nós somos primícias, os primeiros, nós somos os melhores. Eu vou arriscar falar isso. De tudo que Deus fez, somos nós. Então, se a gente examinar a nós mesmos, a nossa vida, o que nós precisamos fazer, nós vamos entender que nós somos essas primícias que Deus fez de cada um de nós. Santíssimo Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria sempre, para que possamos, em tudo, elevar ao Senhor o nosso pensamento de agradecimento pela preparação do Senhor, dessa nossa volta para o paraíso. É lá que nós queremos estar, Senhor, é com o Senhor. Cada um dos irmãos do rebanho do Senhor, é lá que nós queremos estar. É lá onde o Senhor nos aguarda. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.